sentimento para o jogo de amanhã, hein? Depois de toda essa evolução, vamos dizer assim, que o Ceará está passando com esses últimos jogos, qual o sentimento do jogo? O sentimento é o mesmo, né? Uma decisão para nós, todos os jogos, né? Chovendo molhado, né? Até conversei com os jogadores antes desse jogo contra o Paraná, todo mundo falando, é um jogo importante, decisão, 6 pontos. Qual o jogo que não vai ser decisão para nós, né? Daqui até a gente alcançar o nosso objetivo, que são as 10 vitórias, né? No mínimo, né? Que nos falta. Ainda, né? Tem 20, 21 jogos aí. E a gente precisa, o mais rápido possível, buscar os nossos objetivos. Então o sentimento é esse, um jogo dificílimo, um grande adversário, um gigante do futebol brasileiro. Está em processo de mudança também, né? Um novo treinador, uma nova concepção de jogo em relação ao que o Jair vinha fazendo. Eu já dei uma observada no jogo contra o Botafogo. Já foi um time diferente, mais consistente, com o meio campo mais fortificado. Então espero um jogo dificílimo, né? Também essa semana ficou apertada para nós. Infelizmente é um jogo já do segundo turno, acho que só no futebol brasileiro que acontece isso, né? Nós nem terminamos o primeiro turno, estamos apertados na tabela, buscando uma recuperação e vamos jogar um jogo já do segundo turno, né? No meio de uma semana que nós não teríamos jogo, né? O Ceará não tem nada a ver com a dificuldade dos outros times de várias competições, né? Então o Ceará acabou não sendo consultado e acabou sendo prejudicado, né? Porque vai jogar domingo, quarta e sábado, não vou poder trabalhar para essas duas partidas, preparar a equipe, né? A estratégia do jogo, então isso me deixa preocupado, mas é mais uma situação que nós temos que superar. E assim, sem muito tempo para treinar, você está falando aqui, tem um retorno de Samuel Xavier, Luiz Otávio também provavelmente deve voltar, hein, Lisca? Tu tá de me auxiliar já, hein? Já pode me contratar. Já, não, tá bem, as observações são pertinentes, né? Claro, são dois jogadores importantes para nós e me permite a brincadeira, né? É uma brincadeira. Mas vamos ver, né? Aquilo que eu te falei, né? Hoje nós temos esse trabalho, é o único, né? Porque nós chegamos ontem, já fomos treinar com quem não jogou e com quem estava aqui, né? Tem a questão do Luiz que está voltando, né? Ele trabalhou sábado e trabalhou ontem, né? Ainda com algumas limitações, né? de movimento. Ontem ele começou com o Didio, né? Na transição, depois ele se integrou ao grupo. Sente um pouquinho no início, né? Então vou analisar bem isso, porque o Brock foi muito bem lá também, né? Uma disputa sadia ali, e esses são os problemas bons, né? Que todo treinador quer ter, né? Então ali eu estou tranquilo, vamos ver, né? Pode voltar, mas pode seguir o Brock, por essa questão aí de sequência também, né? E do Luiz ainda está com um pequeno ponto de dor, né? E eu não vou botar nenhum jogador que esteja descontado, porque eu gosto de botar o jogador inteiro até para a gente poder cobrar dele depois uma situação e ele não olhar para mim e dizer, mas eu estou descontado, né? Então isso eu tenho cuidado muito. Tem a sequência, né? E temos a questão de alguns jogadores que não estão aguentando o jogo todo. Então a parte de estratégia para esse jogo e para o jogo de sábado, se Deus quiser, nós temos que acertar na mosca para poder produzir bem nos 90 minutos. Lisca, uma vez o Richardson deu uma entrevista e disse que entre vocês não tem essa de fazer contagem, a gente questionou inclusive sair da lanterna, mas o torcedor está fazendo tá usando muita matemática porque os confrontos são diretos. Assim, já entrou nessa vibe assim de ver quando é a possibilidade de sair da zona de rebaixamento? Não entrei e não me preocupo com isso e concordo com o Richardson, até pela experiência que eu tenho, né, disso e já ter passado por várias situações assim. Nós temos que se preocupar com a gente, né, e fazer a nossa parte, fazer essas 10 vitórias, não se assustar também quando os resultados não vierem, que vai acontecer. Nós estamos num bom momento, numa boa recuperação pós-Copa, 75% de aproveitamento. Hoje nós somos o segundo colocado por aproveitamento pós-Copa. Isso é legal para eles poderem ver o trabalho deles, que aquilo que a gente vinha falando quando chegou, que não era a situação do Ceará de estar com 3 pontos em 27. Né? Por pior que se esteja, tu não pode estar com 3 pontos em 27, com 9% ou 11% de aproveitamento. E eles foram crescendo, foram mostrando para eles mesmos, os números na verdade mostram para eles que eles são capazes. Né? E isso é importante. Já aqueles jogos antes da Copa nós tínhamos subido para 44, né? Depois agora a gente subiu para 75. Se a gente conseguir, né, o feito de ganhar do Santos, nós empatamos com o São Paulo, que é o líder da competição em aproveitamento, né, em ponto. Então isso é importante para eles, né, para eles verem a nossa evolução e como é capaz, né, o Ceará é capaz de enfrentar todos os times, não temer ninguém, respeitar todo mundo, mas poder aproveitar essa grande oportunidade que os jogadores têm de jogar a Série A, que a maioria deles é a primeira vez. Em cima dessa melhora do Ceará, apenas São Paulo e Internacional, São Paulo líder, Internacional em terceiro, vem de 2 vitórias seguidas, assim como o Ceará. É verdade, né? Mas vamos também ser sinceros, né? Cada parte da competição tem as suas características, né? Vamos lá, o início do Ceará, as primeiras 4 rodadas, nós estamos falando de 4, 5 rodadas. Lembra quem foi os adversários? Então não tem como tu comparar com essas 4.
são adversários diferentes, entende? Mas nós sabíamos que nós temos que melhorar o nosso aproveitamento, né? Então, vamos lá, foram 4 rodadas. 4 rodadas é 10% da competição. Né? Um pouquinho menos, né? Então nesses 10% nós somos bem, mas tem outros 90% da competição, né? Nós temos que tentar manter esse rendimento e a pontuação. Claro que não vamos conseguir o tempo todo, né? Mas tentar manter isso para a gente conseguir entrar ali na briga, né? E com tudo isso ganhamos 3 jogos, mas ainda precisamos de 2 rodadas para escapar da zona de rebaixamento. Nós ficamos muito para trás, mas isso aí tem motivado, não tem sido um peso mais para nós, tem sido uma motivação. A energia mudou, né? A torcida veio junto também, a gente veio para cá, né? E hoje em dia o torcedor apoiou. O torcedor raiz, aquele mesmo que é Ceará, né? Que é de pai para filho, e que o time está em último colocado e ele está aqui. Ele está aqui, então isso aí tem passado também uma força muito grande para os jogadores. Essa minha relação com o torcedor também ajudou para trazer eles junto, e agora é com os jogadores, né? Agora eles vão dar sequência nisso e vamos ver se a gente consegue ter regularidade agora, né, Trovão? Porque, e pronto para oscilar também, né? Porque nenhum time fica todo o momento da competição bem. Tem 3 jogos ali que dá uma patinada, depois volta, e a gente está se credenciando a poder buscar brigar. Essa é a realidade. Ô Lisca, foram 3 vitórias do Ceará na competição, todas 3 por 1-0, 2 aqui no PV, sinal que a coincidência está a favor do Ceará e que a quantidade de gols não importa muito não. Se acabar por 1-0, meio a 0 o Ceará ganhando, tá valendo. Mas eu queria que fosse mais, né, cara? Porque senão eu vou morrer do coração, né? Já falei para eles isso, né? Esse jogo a gente teve condição pelos contra-ataques, né, de fazer um placar mais seguro, apesar que principalmente na volta do segundo tempo o Paraná agrediu bem, né? E até tiveram chance para empatar também. Quando a gente recompôs o time com o Felipe, com o Carlson, nós crescemos e depois com a entrada do Reina, mais consistência, e aí perdemos, né? 2 gols ali, um com o Carlson, um com o Arthur, pra gente ter mais tranquilidade no jogo, né? E não é sempre que tu consegue sustentar 1-0, né? Eu passei para eles até no intervalo, eu falei, cara, tá bom, tá 1-0 o resultado, mas se a gente não produzir mais, eles vão empatar. E até podem virar, porque nós estamos muito acuados, nós não estamos agredindo, a bola está batendo e voltando. E os jogadores entenderam isso, principalmente depois das trocas, a gente cresceu muito. Existe a possibilidade de poupar alguém, já que o intervalo de um jogo para o outro é muito curto? Não é poupar, né, a palavra certa, né? Seria não poder utilizar porque ele não poder dar o melhor rendimento dele, né? Não tem essa situação de poupar, de preservar, porque para nós a decisão sempre é o próximo jogo, né? Então seria até uma incoerência minha poupar agora para usar ele no sábado, né? A não ser que o departamento médico me venha e diga, né? Olha, esse jogador está com dificuldade, ele pode estourar, mas assim, a partir de mim, né, poupar algum jogador, não. É analisar quem vai estar melhor, quem vai poder produzir em alta intensidade no jogo. Isso sim nós vamos analisar com as avaliações do Didio, conversa com o Flavinho, comigo, individual com os jogadores, para a gente montar a melhor estratégia. O Cardona e o Quixadá estão nessa, e o Leandro Carvalho também? Estão nessa, são os principais, né? São os principais. O Trovão pegou bem, né? São as 3 trocas que eu tenho feito, né? São os jogadores que estavam mais sem ritmo e são funções que desgastam muito hoje, né? Porque eles têm que fazer o corredor, eles têm que atacar, eles têm que articular, eles têm que marcar, né? Então tem sido as trocas que a gente tem feito, com exceção do Luiz aqui por lesão no jogo contra o Fluminense. Então vamos analisar isso aí, exatamente aí, como que a gente vai poder aproveitar eles, se de início ou se entrando, qual que vai ser a estratégia pela sequência de jogos.